Tudo bem, meu caro aluno? Estamos aqui para comentar o TRF Terceira Região, uma prova que foi de média para fraca, não foi uma prova muito complexa, comparando, né, a outras provas da Carlos Chagas. Espero que você, na parte de português, tenha tido muito sucesso, tenha tido uma boa prova e com os erros, fique mais forte. Se há esse momento de um pouco de solidão e tristeza, né, no gabarito, houve o erro, né, mas aprenda com eles. É uma grande lição que deve partir, né, com a superação daquilo que foi um obstáculo que gerou queda. Não é um obstáculo superado. Então, não conviva, né, com aquilo que trouxe o déficit. Se de 8 questões errou, vamos ver por que errou. Nós vamos ler primeiro o texto. Nós estamos aí com uma gravação, então você dá aquela pausa para que a gente possa ir com rapidez. Vamos à lousa então, vamos lá. Eu vou passar agora os 3 quadros. Você pode pausar e ler se você não conhece ainda, não é? Mas para quem fez a prova, com certeza é um texto que ficou, né, bem fresco na memória. E aí a última parte, tá bem? Qualquer coisa, pause e leia com calma. Vamos lá, vamos observar o que a banca nos trouxe, tá bem? Questão com 3 itens, precisamos encontrar pelo menos um item para, né, torná-lo aquilo que você exclui. Então, no item 1, critica-se no último parágrafo a dependência psicológica do celular, chamado por especialistas de namofobia, característica de uma minoria que utiliza de maneira abusiva, tá bem? Notem que no texto, né, não é um problema de uma minoria. No texto se diz isso. No trecho, né, que se lê lá, não é problema de uma minoria. Então contradiz, o item 1 contradiz o texto. O texto diz, não é um problema de uma minoria. Tá bem? No item 2, no texto associa-se a perda da qualidade do sono ao uso de dispositivos eletrônicos que emitem luz azul. Então, no texto, nós vamos ler assim, ó. Um dos responsáveis pelo declínio da qualidade do sono nas 2 últimas décadas é a luz azulada que emana dos aparelhos eletrônicos. Então, aqui sim, encontramos uma paráfrase, uma reconstrução correta. E no item 3, o autor expressa sentimento de nostalgia. Não. Ele faz, né, uma descrição dos comportamentos contemporâneos, mas sem nenhum sentimentalismo. Então a palavra nostalgia foi mal utilizada no contexto, né? Então nós temos aí apenas o item 2, a letra C foi a alternativa correta, tá bem? Eu acho que não foi complicado, foi uma primeira questão de entrada boa, se rendeu, né? Em vez de perder tempo, valeu. No item 2, você tem lá a famosa oração consecutiva. Esse que, ele por si só, não nos dá todas as informações, mas quando esse que se vincula a palavras como tal, tão, tanto, tamanho, você está se usando da estrutura que abrirá uma oração consecutiva. E por isso que a letra A é a alternativa correta, tá bem? Vejam aí o tão, e daí o trecho sublinhado nos traz uma ideia de consequência. Na número 3, vamos lá. A respeito da pontuação do texto, afirma-se corretamente que, na letra A, essa enfermidade é a privação de sono crônica que vem crescendo na esteira de dispositivos que emitem luz azul. Uma vírgula pode ser colocada imediatamente após dispositivos. E aí nós temos, né, o grande problema das orações adjetivas. Ah, professor, ainda não conheço, não estudei. Isso é imprescindível para concurso público. As orações adjetivas são aquelas introduzidas por pronome relativo. O uso da vírgula sempre implica alteração de sentido. E a Carlos Chagas, não é que ela usa isso, ela abusa. Você pega na história da banca, é uma questão altamente recorrente e pelo jeito vai continuar. Se uma massa de candidatos continua errando, é óbvio que isso permanece nas provas.
Pronome relativo, oração adjetiva, o uso da vírgula implica alteração de sentido. Sem a vírgula, havia a intenção de particularizar, de restringir o tipo de dispositivo. Se eu coloco a vírgula, perde-se esse valor. Procure estudar oração subordinada adjetiva, clássico dos clássicos na prova da Carlos Chagas. Então, letra A errada. Vamos à lousa. Letra A erradíssima. Na letra B, o E introduz uma oposição. Essa talvez foi a alternativa que trouxe lá muitas dúvidas. Esse E, se trocássemos por mas, ele se encaixaria, mas na interpretação de texto você voltaria lá e constataria que não há oposição entre as ideias. Não há oposição. Então não adianta o mas se encaixar, você tem ali o encaixe, mas no texto, a ideia que vem antes, a ideia que vem depois, não há entre elas uma oposição. Tá bem? O que há, na realidade, é uma soma, né, de tipos de usuários. Então esse E não tem valor de oposição. É um E que soma, é um E aditivo. Na letra C, a vírgula após milênios indica mudança de sujeito? Não. Milênios aqui é apenas um adjunto adverbial deslocado e por isso a razão da vírgula. Não é sujeito. Errada e fácil também. Na letra D, sem prejuízo da correção, no segmento com a luz azul é diferente, ela sinaliza a chegada da manhã, o sinal de 2 pontos pode ser substituído por pois, precedido de vírgula. Perfeito, gente. Os 2 pontos na língua portuguesa geralmente introduzem uma enumeração ou introduzem uma explicação. O Brasil está melhorando. Os números da economia só crescem. Né? Então, eu posso usar os 2 pontos para introduzir uma explicação. E uma forma de reconstruir esse trecho é a retirada dos 2 pontos, a vírgula e o pois. O Brasil vem melhorando, pois os números da economia não param de crescer. Então a gente nota que são artifícios que aplicamos na redação, formas de explicar, né, sem o conectivo, utilizando os 2 pontos, ou, né, se você quiser explicitar a explicação, utilizando o pois. Então ali, eu senti, pelo menos na hora em que fiz, que há assim, um grau de conferência muito simples. Talvez a B estivesse ali incomodando, mas comparando a B com a D se encaixa perfeitamente. Tá legal? Vamos à lousa para confirmar que a letra D era a alternativa da prova. A banca até poderia colocar, em vez do pois, uma conjunção estranha, um porquanto, mas ela não fez isso daí, então, né, tranquilo, a letra D é a alternativa correta. E na letra E, as vírgulas, quando questionados ali, se isolam um segmento explicativo, né? Na letra E, tá bem? Nós temos as vírgulas separando uma enumeração, gente. Seus sintomas incluem falta de apetite, dificuldade para controlar o peso, baixa imunidade, flutuações. A vírgula ali serve para separar enumeração. Tá legal? Então, talvez na prova, a número 3 foi a mais trabalhosa. Letra D, alternativa correta. Tá bom? Vamos ao número 4. Vamos à lousa. Número 4 diz assim. O verbo que pode ser corretamente flexionado, essa foi muito fácil, né? É aquela em que há o partitivo, a maioria das pessoas. Então você poderia concordar com maioria ou com pessoas, por isso que o passam no plural concordando com pessoas está correto, ou concordando com maioria também estaria. Então, a maioria das pessoas passa e a maioria das pessoas passam, a alternativa A correta, e acho que essa é aquele momento em que a banca foi cristã, solidária, porque não há nada mais simples do que isso, né? Quem vem acompanhando as aulas, as provas da Carlos Chagas, vê essa questão com grande constância. Aqui nós temos o contanto que é condicional na frase, e outra conjunção condicional seria desde que. Então, contanto que a conduta acarrete recompensa, desde que a conduta acarrete recompensa. Nessa prova, 2 questões envolvendo conjunção, a consecutiva e a condicional agora na número 5. Tá bem?
Número 6, vamos lá. Estabelece relação de referência. Essa é uma outra questão simples também, né? Temos aqui na letra E o pronome pessoal a fazendo referência a um termo antecedente. Também considero que você não teve nenhuma dificuldade, porque mesmo que você não tivesse entendido as anteriores, a letra A dá aquela, né, aquela tranquilidade quando você compara. Ela se torna muito solitária em relação ao que o enunciado pediu. Tá bem? E no dia D, vamos à lousa, né? No dia D, no dia Damásio, nós falamos, imagina, gente, se cair uma questãozinha de voz passiva sozinha lá na prova, e é bacana, né? É a hora que você tem que se usar desse artifício que a banca está permitindo. Então nós temos aqui o sujeito, o verbo transitivo direto e o objeto direto, particularmente foco no seu núcleo, padrões. O objeto direto vai virar o sujeito. Então, diferentes padrões vira o sujeito da voz passiva. O verbo que era um, desce, bifurcado, dividido. E como exibe está no presente, o verbo ser também ficará no presente. São exibidos, padrões são exibidos, e daí o sujeito desce, funcionando como agente da passiva, pelo cérebro humano. Então, na letra B de bola, encontramos a alternativa correta. Objeto direto vira o sujeito vira o agente da passiva, e o verbo que se bifurca, né? O verbo que se divide em verbo ser mais o particípio são exibidos. Treinar, essa é uma questão que sempre aparece e é a hora em que o jogo começa a ficar a seu favor. Uma questão solitária, quando a banca está, né, criando uma história de questões híbridas, questões com múltiplos temas, questão de um tema único, temos que ter uma ação positiva, né? E vamos à última, número 8, que diz assim: existe uma enfermidade moderna que afeta 2/3 dos adultos. Essa enfermidade é a privação do sono crônica, que vem crescendo na esteira de dispositivos que emitem luz azul. As frases acima estão reescritas em um único período, com correção e coerência do seguinte modo. Na letra A, qual que é o problema? A falha de concordância verbal. A privação é o núcleo, é ela que afeta 2/3 dos adultos. Na letra D, uma enfermidade moderna, a qual sem crase. O a qual aí é o sujeito do afeta, portanto, sem o uso do acento grave. Na letra C, a enfermidade moderna que vem afetando 2/3 dos adultos e crescendo na esteira dispositivo, dos quais emitem. Então, esse dos quais está errado. Então, aqui sem preposição, porque esse os quais vai funcionar como sujeito do emitem luz azul. Tá bem? E uma outra característica é que no texto original, aqui nós não temos vírgula após moderna, e na letra C também aparece a vírgula. Seria um segundo erro, né? Seria um segundo erro para confirmar que a letra C está fora. Na letra D, temos tem vindo crescendo. Essa é uma expressão inadequada, uma expressão que a gente diz, então, que ela está, vamos dizer assim, né, fora daquilo que seria a clareza que o texto pede, né? Ah, estão reescritas com correção e coerência. Então, esse tem vindo crescendo afeta a coerência, né? Notem que há um segundo erro, que é essa vírgula. Essa vírgula vai obrigar uma outra aqui, ó. Porque nós temos o sujeito, a privação tem crescido, né? Tem crescido seria a forma adequada, e daí esse longo trecho intercalado. Tem a vírgula posterior, mas falta a vírgula anterior. Por não ter a vírgula antes do junto, aí você encontra um erro que não há o que discutir. E a letra E é o trecho que não trouxe nenhum problema. Tá legal?
Percebam que foram 8 questões, nível de médio para fraco, não foi a pior prova da Carlos Chagas, e espero que você tenha tido um ótimo resultado. Se dessa prova você teve qualquer dúvida, entre em contato conosco, teremos o prazer de ajudar, de tirar dúvidas, tá bem? Mas foi uma prova de português que fugiu um pouquinho daquilo que é a mão pesada da Carlos Chagas. Espero que você tenha tido uma boa prova, tenha feito uma boa pontuação e que português, dessa vez, não foi nenhum obstáculo, tá bem? Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Fala, galera, todos bem? Como estão? Estamos aqui para nossa correção e comentário sobre a prova de raciocínio lógico matemático da galera de técnico TRF3 e como eu tenho pouquíssimo tempo para comentar as nossas questões, já vou direto ao ponto, lembrando que a nossa prova estava dentro do nível de dificuldade esperado, poucos cálculos matemáticos, pouca aplicação de regra, mas um raciocínio aplicado dentro das situações. Como eu tenho que detonar as 4 questões nesse tempinho, já vamos na jugular. Então vem comigo na tela, questão 9, nossa primeira questão, ele falava: o número de matriculados na disciplina de cálculo, estatística e microeconomia é 150. Sabe-se que 12 deles cursam simultaneamente microeconomia e estatística e que 80 deles cursam somente cálculo. Os alunos matriculados em microeconomia não cursam cálculo. Se a turma de cálculo tem 96 alunos e a de estatística 35, o número de alunos na turma de microeconomia é... E sala, questãozinha de conjuntos na lata. Questão com 3 conjuntos, tenho a primeira bolota, a segunda bolota e a terceira bolota. Vou falar que eu tenho aqui, na ordem que ele passou, cálculo, estatística e microeconomia. E aí vamos aos números. Ele contou. Tem 150 ao todo, é o total 150, já vou deixar aqui. 12 cursam simultaneamente microeconomia e estatística, e 80 deles cursam somente cálculo. Os 80 estão aqui, só cálculo. Por enquanto não coloquei o 12 porque tem uma dupla interpretação aí. Aí ele fala, aluno de microeconomia não cursa cálculo. Opa, quem está em microeconomia não faz cálculo. Aqui tem 0 e aqui tem 0, ninguém. E quando ele falou que tinham 12 que faziam microeconomia e estatística, esses 12 só podem estar aqui. Se a turma de cálculo tem 96, 80 mais 0 para 96, faltam 16. E a de estatística tem 35, só calcular. 35 já tenho 12, mais 16, 28, para 35 faltam 7 aqui. Ele pergunta o número de alunos da turma de microeconomia. Vamos somar e ver o que falta. Tem 80 mais 16, 96, com mais 7, com mais 12, 115. 115. Para completar 150, faltam 35 que vão estar aqui, ó. Ele perguntou quantos tem na turma de microeconomia, é só somar. 3, 5, 1, 2, com 0, 47 pessoas na turma de microeconomia, gabarito alternativa B. Na sequência, a 10. Um engenheiro introduziu um novo método de fabricação de um produto que reduziu o custo de fabricação em 50%. Um ano depois, outra modificação no processo e reduziu em 15%. Após as 2 modificações da produção, o custo inicial em porcentagem foi reduzido em... Fácil. Falou em porcentagem aleatória? Imagina 100. Imagina que custava 100. Aí ele foi lá e tirou 50%. Bicho, 50% de 100 tá facinho, 50. Sobrou 50. Aí ele vai lá e tira 15%. Como que eu faço a conta, Pedrão? Bom, era 50 e tirou 15% de 50. Corta 50 com 100, sobra 2 embaixo, 15 sobre 2, 7,5. Eu tinha 50 ali. Destes 50, eu vou tirar 7,5, 42,5.
Era 100 no começo, agora é 42,5. O quanto diminuiu ao todo? É só fazer 100 menos 42,5, a redução foi de 57,5 em 100, 57,5%. Depois, questão 11. Ana, Beto e Carlos têm juntos 39 bolinhas. Já vou escrever. Ana, Beto e Carlos. Se Beto der 5 bolinhas para Carlos, Carlos der 4 bolinhas para Ana e Ana der 2 bolinhas para Beto, os três ficam com a mesma quantidade de bolas. O número de bolas de Beto antes da troca, cara, fácil. Tem 39 bolinhas ao todo. Se eles ficarem com a mesma quantidade de bolas, vai ter que pegar 39 dividido por 3, são 13 bolinhas. Então, depois dessa troca, eles ficaram cada um com 13 bolinhas. Pensa comigo, o que aconteceu com o Beto? O Beto ganhou 2, perdeu 5 e ficou com 13 bolinhas. Então, o Beto ganha 2, perde 5 e depois disso ele fica com 13. Porque se eles ficaram com a mesma quantidade, só pode ser 13. Moral da história, 2 menos 5 dá menos 3, que vai para lá somando. O número que o Beto tinha é 16, alternativa E. Ele tinha 16, ganhou 2, ficou com 18, perdeu 5, ficou com 13, que é o 39 dividido por 3. Tá, morta. E para finalizar a saideira, a 12, em uma urna há 3 bolinhas verdes, 3 bolinhas vermelhas, 3 bolinhas azuis e 3 amarelas. Olha que bonitinho. Eu tenho que representar 3 verdes, depois 3 vermelhas, é dentro que eu quero, já pinto, 3 azuis e 3 amarelas. Já faço a pintura. Horrível esse amarelo. Tchururã. 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 Aí ele fala: são retiradas ao acaso 10 bolinhas dessa urna. Então, com certeza, cara, ele vai tirar 10 bolinhas. 10 bolinhas. Mano, pensa no cenário mais aleatório possível. Se ele pegasse uma vermelha, uma amarela, uma verde, uma azul. Uma vermelha, uma amarela, uma verde e uma azul. Estou pensando no cenário mais ao acaso. Aí, sei lá, para finalizar, uma amarela e uma vermelha. Ele pegou 10 bolinhas. Cara, ou vão sobrar só 2 na urna de cores diferentes, ou vão sobrar 2 na urna da mesma cor. O que importa é, sobre a cor em si, você não pode garantir nada, porque o que sobrou pode ter sido verde, azul, vermelho, não interessa. Mas olha as alternativas. 3 bolinhas da mesma cor foram retiradas. Cara, é óbvio. Tinham 12, ele tirou 10, sobraram 2. Então, com certeza, ele tirou 3 bolinhas da mesma cor. Com certeza, ele tirou, inclusive, 2 trios de bolinhas da mesma cor. Podendo até ter tirado um terceiro trio, mas isso eu não posso garantir. Então, a resposta era A, que era impossível de ser errada. Essa matava mais tranquila assim. Beleza? Então tá lá resolvida a nossa prova. Espero que tenham ido bem. Um beijo enorme, até uma próxima e tchau. Olá, tudo bem? Estamos aqui juntos agora para comentar a prova do concurso do TRF3. Vou conversar com você sobre as nossas questões sobre direitos da pessoa com deficiência. Primeiramente, na prova para técnico. Olha, a prova para técnico, o que disse nas nossas aulas é para gabaritar. E tenho certeza que a maioria
senão todos os nossos alunos gabaritaram, porque trabalhamos as duas questões, inclusive uma delas foi a última matéria que conversei com você no nosso Dia da Márcia. Então, você que fez o concurso para técnico, a matéria está lá no artigo 13, artigo não, questão número 13 e 14. Vamos lá? Então, olha lá, questão 13. José é pessoa com deficiência e está internado em hospital público para tratamento de doença. Nos termos do estatuto, José tem direito ao quê, gente? Tem direito a acompanhante ou atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral. Então, a 13, a correta afirmativa B. Se está com dúvida, artigo 22 do Estatuto. Muito bem. Questão número 14, essa aqui comemoramos, né? Em uma situação hipotética, foi feito um evento em praça pública, foram disponibilizados 30 banheiros químicos. Qual que é o percentual de banheiros químicos que vimos no nosso Dia da Márcia? 10% devem ser acessíveis para PCD. Então, 10% de 30, você chegava facilmente à conclusão de que pelo menos 3, né, 3 deveriam ser acessíveis. Então, 14, a correta aqui, 3, afirmativa A. Ok? Agora, a prova de analista. Eita, essa aqui ficou difícil pra caramba. Olha, a questão número 13 cobrou a Lei 10.048 de 2000, especificamente artigo 6º da lei, que versa sobre multa aplicável às concessionárias que não reservam os assentos obrigatórios para a pessoa com deficiência. Pois bem, olha lá, no artigo 6º está previsto o percentual de 500 a 2.500. Agora, olha, no problema está a mesma infração, então estamos diante de um caso de reincidência. Logo, aplica-se o parágrafo único, ou seja, os valores devem ser dobrados. Então, a questão número 13, a correta é a B, o dobro dos valores referidos no inciso do artigo 6º, ou seja, 1.000 a 5.000 reais. Questão extremamente difícil, sim. Dureza essa questão. Questão 14. De acordo com a Lei 13.146, processo de habilitação e reabilitação é um direito da pessoa com deficiência e se baseia em avaliação multidisciplinar, necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observada, dentre outras, as seguintes diretrizes. Questão puramente de decoreba, decoreba mesmo. Qual é a afirmativa correta? A afirmativa correta é a afirmativa A. Entre as diretrizes está adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões. Sim. E penso que, por exclusão, você conseguia excluir as demais afirmativas. Olha lá, intervenção tardia, aqui excluindo zona rural. Dava para chegar a essa afirmativa. Então, questão 14, correta, afirmativa A. Prova para analista enfeiou. Questão bem difícil, não se preocupe aí.
Não é comum questão com essa dificuldade aí. Mas muito bem. Mais uma vez, desejo agora sorte aí, que você consiga aprovação e conformidade com a sua pontuação. Mas se não for seu momento, coragem, força, continue se preparando. Mais uma vez, foi um prazer, um grande abraço e até um próximo encontro. Valeu! Oi, minha gente, vamos lá resolver as nossas questões, dar uma olhada, ver o que foi que caiu. E olha, prova muito boa, viu? O que a gente estudou aqui no nosso reta final, o que a gente estudou aqui nos nossos cursos regulares, foi cobrado nessa prova. O que a gente falou no Dia Damásio, o que a gente discutiu, eu e vocês lá no Dia Damásio, também foi cobrado. Então, eu espero que vocês tenham feito uma excelente prova. Vamos dar uma olhada nas questões? Vamos ali na lousa, pode jogar, isso. Vamos lá. Ó, a questão de número 21 diz: o poder hierárquico é um elemento importante na coordenação dos agentes incumbidos do exercício de determinadas funções estatais. Tal poder 21, letra D de dado, permite a revisão de ofício dos atos dos subordinados, seja por razões de mérito, seja por razões de legalidade, ressalvados eventuais limites impostos pela lei. Letra D correta, não esqueça, é um poder interno, fiscaliza, corrige, delega, avoca, coordena. Falei isso, inclusive, no Dia Damásio. Questão de número 22. Questão de número 22 fala da Lei 9784 de 99, essa questão está facílima. Parece uma questão de 2008. 2008, de bem antigamente, de tão fácil que está. Diz assim: a 9784, Lei do Processo Administrativo, impõe como critério a ser observado na atuação dos processos administrativos a vedação, a aplicação retroativa de nova interpretação. Estamos falando de segurança jurídica, como eu falei isso na aula, gente. Veda novas interpretações por parte do poder público. Minha gente, essa questão aqui é muito antiga. No início, nos primórdios da Lei 9784, que as bancas perguntavam isso. Questão de número 23. Para maior especialização na execução de atividades de sua competência, os entes políticos podem promover a criação de entidades descentralizadas. Gente, a cara da nossa aula, 37 e 19 da Constituição, que compõem a chamada administração indireta. Isso. E aí, falando a respeito da administração indireta, somente por meio de lei poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, seja qual for o ente político envolvido. Não, que essa aqui está errada, letra C não, 23. Questão de número 23, cadê, meu Deus, me enrolei? Ah, tá, porque porque ela está errada. Porque só pode ser lei federal, seja qual for o ente político envolvido. Não. Se for o Estado, lei estadual. Se for o município, lei municipal. Não, está errada. Letra E. A vedação constitucional à acumulação de cargos, empregos e funções públicas abrange também as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Suas subsidiárias, as subsidiárias estão no 37 e 20, falei na aula, e sociedades controladas, direto ou indiretamente, pelo poder público. E isso, a vedação de acumulação de cargos, que está no 37, inciso 16 da Constituição, se estende a todo mundo. Todo mundo. Questão de número 24. A questão de número 24 diz: a 8.112, que estabelece o regime jurídico aplicável aos servidores públicos federais, estatui uma série de comportamentos proibidos e outros que são autorizados ou tolerados. Nos termos do referido diploma, é permitido ao servidor público federal, 24, letra B de bola, participar nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades que a União detenha, direto ou indiretamente, participação no capital social, certo? Questão de número 25. No tocante às licenças e afastamentos dos servidores públicos, a Lei 8.112, que estabelece o regime jurídico aplicável aos servidores públicos federais, dispõe que, letra C, a licença por motivo de doença em pessoa da família somente poderá ser deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante a compensação de horários, letra de lei também. Questão 26.
26 fala de Júlio. Júlio exerce um cargo público efetivo de motorista de uma autarquia federal e, durante o exercício funcional, envolveu-se num acidente que causou danos patrimoniais a terceiros. Então, a gente entra aqui na responsabilidade civil do Estado, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Nesse caso, no tocante ao regime de responsabilidade civil, referido servidor, 26, letra E, vai responder de forma subjetiva por meio da ação regressiva. E isso porque o servidor ele responde de forma subjetiva. O 37, parágrafo 6º da Constituição fala: assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo, nos casos de culpa, né? E a questão de número 27 diz: a 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, estabelece um regime de responsabilidade em razão de condutas qualificadas como improbidade. Tal regime de responsabilidade, questão de número 27, letra B de bola, é aplicável ainda que não haja efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. Exatamente, pode ser que não haja, mas mesmo assim, ali nós temos uma responsabilidade. Mesmo que não haja a efetiva ocorrência do dano, é possível a responsabilidade, é possível o ato de improbidade sendo tipificado, ok? Beleza, questões também muito boas nessa nossa prova, tanto analista quanto técnico. Eu acredito que vocês tenham feito uma excelente prova, tá bom? Um beijo e a gente se encontra. Tchau, tchau. Vamos lá, meus amigos, dando continuidade aí, vocês estão vendo as matérias, né, de revisão. É uma revisão, mas é para você entender como é que é. O TRF3 cobrou essas provas, né? Qual que é o estilo da FCC. Baixa um pouquinho só o som que está dando muito alto. Rapidamente, 1 minuto para cada questão. Vocês vão analisar aqui em Direito Constitucional. Prova de técnico, ela foi tranquila. Aliás, o professor, pai Ricardo, de novo você voltou, acertou as questões do dia Damásio. Justamente, mas olha que ele tem um perfil: nacionalidade, direitos políticos, poder judiciário, o que a gente vinha precisando no nosso reta final. Dá uma olhadinha nessa questão aqui, meus amigos. A primeira questão de constitucional falava assim de técnico, 28, né? Pablo, viúvo, estrangeiro, faleceu em sua terra natal, onde era domiciliado, deixando 2 únicos filhos, Marina, brasileira naturalizada, e Gabriel, brasileiro nato. Em conformidade com a Constituição Federal de 88, a sucessão dos imóveis de Pablo, situado no Brasil, será regulada. Não sei por que essa questão apareceu inconstitucional. É LINDB, é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vocês tinham aula lá com o PH Oliveira. Mas se ela apareceu aqui, a gente resolve, não tem problema. Você tem que ser bom em todas as matérias. Pela lei pessoal de Pablo, em relação a Marina, e pela lei brasileira em relação a Gabriel, não. A LINDB não faz essa distinção. Ele só queria te confundir, tá certo? B. Sempre pela lei... Fujam de questões que falam sempre, meus amigos. Sempre é nunca, tá certo? Sempre pela lei brasileira não dá certo. Sempre pela lei pessoal de Pablo, fujam das questões que falam sempre. Você vê que a gente consegue eliminar só aí, sempre e nunca, em todas as hipóteses, sem exceções. Agora, dá uma olhadinha nessa D aqui, ó. Pela lei brasileira e com a exceção, salvo se a lei pessoal do Pablo for mais favorável a Marina e Gabriel. Ótimo, você vê que ele só queria te confundir, misturando nato e naturalizado. Então, a questão, deixa eu só mudar aqui um pouco de cor para ficar mais visível, né? A questão era essa daqui, beleza? Por que essa daqui, meus amigos? Você vai abrir aí, LINDB, artigo 10, parágrafo 1º. Primeiro, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem estes o represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal de cujos. Era o caso, lei pessoal mais favorável. Então, fuja de sempre, fuja em todas as hipóteses. Primeira tática de resolução de questões. Hipóteses com sempre, nunca, todas as hipóteses sempre estão erradas, tá certo? Essa era 28. Vamos aqui prosseguindo para 29. A Joana é brasileira nata, analfabeta. Bom, já sei que o voto é facultativo e tem 18 anos. Carlos é brasileiro nato, tem 16 anos. Já sei que ele é facultativo também. Aparecida é brasileira nata, enfermeira e tem 79 anos. Lembra o exemplo da vovó? Também é facultativo. Agora, o fato do Mark ser brasileiro naturalizado não torna facultativo, é obrigatório. Então, o único voto obrigatório é o de Mark. Por isso que é o único voto obrigatório para Mark e facultativo para todos os demais. Estamos juntos, hein? Sem problemas. 30, meus amigos. 30. Considere as seguintes situações. Paula, brasileira, estava na Irlanda, a serviço do Brasil, quando nasceu seu filho. Bernardo, já sei que Bernardo é nato, estava a serviço. Mercedes, chilena, veio ao Brasil para desfrutar de suas férias, quando nasceu sua filha Angelita, filha da
Mercedes é chilena, porque ela estava de férias. Opa, volta aqui, peraí, volta. Volta, brasileira. Por que brasileira? Porque ela não estava a serviço do Chile. Regra do 12.1a. Brasileira, chilena, veio ao Brasil para disputar férias. Manuela, brasileira, apenas estudava inglês na Austrália. Quando nasceu seu filho, não foi registrado. Então, lembra que tinha a regra do C1? Tem que ser registrado na repartição brasileira competente. Aí vinha o C2 da aula que a gente via nos retas finais. Se o pai não registra, o filho pode, por si só, se enquadrar nessa situação. O que ele pergunta? Nos termos dessa Constituição, Bernardo é nato? Sim, pois nasceu no estrangeiro quando sua mãe é brasileira e estava a serviço do Brasil. Ótimo. Angelita é brasileira nata, desde que venha residir? Não. Tá, aí já está errado, já ferrou tudo, tá certo? Vamos para B. Espera aí. B. Pula B. Lousa. B. Brasileiro nato? Pois nasceu no estrangeiro quando sua mãe estava a serviço do Brasil. Angelita não é brasileiro nato? Sai fora. C. Não é, olha só, não é brasileiro nato, errado. E Anthony são brasileiros natos? Volta aqui, quem que era o Anthony? É isso, fica joguinho de palavras, né? O Anthony precisa fazer uma providência, também não é. Então sobra a letra E. Por quê? Ele é nato, pois nasceu no estrangeiro, quando sua mãe já estava a serviço do Brasil. Angelita é nata, porque a mãe estava de férias, não estava a serviço do seu país. E Anthony é nato, desde que, aí tem uma condição, ele tem que requerer em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Posso falar o que aconteceu no dia Damásio? Ricardo, tá certo? A gente viu isso aí no dia Damásio. Uma das questões, uma das várias que a gente viu aí, né? Aliás, me falaram até que em outras matérias a gente acabou acertando, que Deus continue iluminando a gente. Edneia, vamos lá, 31. Edneia, trabalhadora urbana, foi dispensada sem justa causa de seu emprego. Não faz sentido, essa questão aqui acho que foi a única que a gente viu no reta final, mas a gente não viu no dia Damásio por um mero motivo. Direitos sociais e créditos trabalhistas, você precisa encontrar qual era o prazo de prescrição do crédito trabalhista. Não faz o menor sentido, você tinha que ler, infelizmente, sozinho aí. E ele falava, né, do 21, que o crédito do artigo 7º, a prescrição é de 5 anos até o limite de 2 da extinção do contrato de trabalho. Estamos juntos aí? Vamos para 32? Com relação à estabilidade dos servidores públicos, considere, são estáveis após 5 anos, o caramba, né? São 3 anos a estabilidade, 2 a vitaliciedade. Como condição para aquisição de estabilidade, obrigatória avaliação especial, isso, tem que ter avaliação no final, lembra? E se invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, tendo se iniciado o cargo que ele ocupava de declaração de necessidade, referido servidor ficará em disponibilidade. É uma questão que toca um pouco de direito administrativo e um pouco de direito constitucional, tá certo? Mas também está certo com remuneração proporcional, tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento. Então, 32, a gente vai ver que a 2 e a 3 está certa. 2 e 3, 2 e 3, essa. 2 e 3, ótimo. 33, de acordo com a Constituição Federal, dispor mediante decreto, veja, o presidente, no 84, ele pode delegar algumas funções, né? Se você abrir a sua Constituição, e eu vou remeter rapidamente vocês aí, né? Um minutinho para cada questão, 84, parágrafo único. O presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas no 6, 12 e 25, primeira parte, para o ministro do Estado, PGR e AGU, nos limites das delegações. E aí, qual que é essa? Só sobrava o quê? Questão 33, você vai na E. Por quê? É privativa do presidente da República, mas ele pode delegar essas atribuições, quem? Ministro, PGR e AGU, que observarão os limites traçados na respectiva delegação. 34, meus amigos, Rodolfo é juiz estadual, não tendo nunca retido injustificadamente autos. O que interessa é aqui, que ele figurou 5 vezes alternada em lista de merecimento para promoção de entrância para entrância, integrando atualmente a primeira quinta parte da lista. E aí, meus amigos, como é que é a promoção desse juiz no 93? O que você tem que guardar? Que ele deve ser promovido por merecimento, respeitadas as normas incidentes para a espécie. Outra questão que era letra da lei. Bastava você checar o 93, que falava no inciso 2º o seguinte: obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas na lista de merecimento. Essas são as questões que nós tivemos em constitucional, tá certo? Logo em seguida, nenhuma dessas. Logo em seguida, você vai pegar processo civil com o Leandro Leão, tá bom? Assistam também a analista, se você viu, né, fez a prova e tem curiosidade. Ali estava um outro mundo, estava bem pior. Aqui a gente viu todas no reta final, a gente viu
todas no dia, quase todas, tirando a dos direitos sociais, no dia da Maso, perfeito, que estava no 7º, e com certeza estou torcendo pelo seu bom desempenho. Meu Instagram, @RicardoBaronovski, sou coordenador aqui dos concursos públicos da Maso, e é uma grande honra quando você vem conversar comigo e eu vejo que ajudei alguém. Tamo junto? Vê aí processo civil, dê continuidade aos seus estudos. Muito bem, amigos, você está assistindo esse vídeo porque fez a prova de técnico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e, em relação às questões de processo civil, tem uma notícia para os senhores. A questão de número 40 é passível de recurso. 40 que nós vamos ver daqui a pouquinho, tendo em vista, pessoal, que não tem alternativa correta. Essa é a grande realidade. Não tem alternativa correta, então o gabarito trouxe a letra E, mas está errado, tá? Porque ela também está errada, não tem correta. Vamos, então, corrigir até chegar na 40, a gente fala sobre ela. Simbora. 35. De acordo com o CPC, o pedido de cooperação jurisdicional no âmbito nacional de dado prescinde de forma específica, podendo ser executado como auxílio direto. Está lá no artigo 69, inciso 1 do CPC. Tá bom? É uma das formas, que também pode ser por reunião, pensamento de processo, prestação de informações ou atos concentrados entre juízes cooperantes. 36. Sob auxiliar da justiça, alternativa correta, A. Inclusive, a oficial de justiça aplica-se no que couber os motivos de impedimento de suspeição pelo juiz. Falamos isso em aula, inclusive, 148 e 149 do CPC, alternativa correta. A 37, pessoal, que diz, de acordo com o CPC, a carta precatória, em relação à carta precatória, a alternativa correta realmente é a B de bola, que ela tem caráter itinerante, podendo, mesmo antes de ser ordenado o cumprimento, ser encaminhado ao juiz diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato. 262 é o dispositivo, tudo bem? 262 é o dispositivo. 38, pessoal, diz... Segundo o Código de Processo Civil, é possível estabelecer o calendário para a prática de atos processuais quando for o caso. Esse calendário será fixado. É o artigo 191. Então, o calendário processual é um negócio jurídico processual que tem participação do juiz. E a alternativa que fala sobre ele, correta, é a C, que as partes e o juiz que ficará obrigado a observar os prazos estabelecidos, inclusive para a apelação de decisões, os quais somente poderão ser modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Beleza, então não tem erro. Aí nós temos aí também a questão de número 39. Na audiência do julgamento, o juiz, a alternativa correta aqui é a A, é a própria A. Exerce o poder de polícia, incumbindo a ordenar que se retirem da sala de audiência quaisquer pessoas que se comportem inconvenientemente. 360 é o dispositivo legal. Tudo bem, pessoal? Fechado. Agora é o seguinte, chegamos na questão problema. A questão de número 40 tem problema. Questão que envolve confissão. Ela é problemática porque não tem alternativa correta, ela vai ser passível, sim, de recurso. Vamos ver o que diz a questão de número 40. Vem comigo. Olha só. De acordo com o Código de Processo Civil, a confissão provocada é nula de pleno direito. Na verdade, tem previsão legal e é perfeitamente válida, pessoal. Então está errado, artigo 390. Tem previsão legal, é perfeitamente válida, tranquilo. B. Extrajudicial só valerá em juízo se nos autos do processo for ratificada pela parte que tiver feito. Pessoal, a única coisa que temos em relação à confissão, se for feito de forma oral, a lei não exige a forma escrita. É uma condição que ela está equivocada. Tudo bem? Está equivocada. C. Pode ser revogada desde que antes de prolatada a sentença. Na verdade, ela é irrevogável. A confissão, artigo 393. D de dado. É ato personalíssimo, não podendo ser feito por representante, ainda que com poder especial. Na verdade, pode sim ter... o parágrafo 2º do artigo 392 diz que a confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este possa vincular o representado. Então, se tem poder especial e pode vincular o representado, vai valer sim, tá bom? Não é uma vedação legal total, não. Vale sim nessa hipótese, parágrafo 2º do artigo 392, certo? Aí a letra E foi a que veio no gabarito.
Diz que é, em regra, divisível, mas poderá ser cindida em determinados casos. Gente, o artigo 395, ele fala o seguinte, ele fala, a confissão é, em regra, indivisível, não pode a parte que o quiser invocar como prova aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitar, blá, 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 blá. Ou seja, é contrário ao dispositivo legal, ela é indivisível e não divisível. Portanto, a questão também está errada. Ficamos aí sem gabarito na questão de número 40. A questão 40, portanto, não tem gabarito. Por isso, ela deve ser anulada. Fechado? Vamos ver a última questão. Questão de número 41. Questão de número 41 trata do Juizado Especial Federal e a alternativa é a E, para anulação de lançamento fiscal. Tá certo, gente? É isso aí. Não tem erro. Qualquer dúvida, falem comigo. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não se lembra, se você não me conhece, meu nome é Orli e a gente vai focar agora na parte de processo penal da tua prova, que eu já posso te adiantar, já posso te dizer que foi bem difícil, foi bem acima da média, eu até falei lá no nosso dia D que esse era o esperado, mas realmente assim eu achei que pegaram pesado para o cargo, pegaram pesado até para essa nossa perspectiva de ser realmente uma prova mais difícil. Então, a gente teve aí as questõezinhas várias de processo penal, dentre elas tivemos legislação especial também, que estava no teu edital. Na parte de técnico não tinha penal, então ficou tudo concentrado ali em processo penal. E eu espero que você, apesar de tudo, tenha ido bem, apesar de que assim, né, foi um pouco acima da média, mas se você conseguiu ler os artigos de lei, se você conseguiu revisar, não era impossível, mas realmente, confesso que estava uma prova bem complicada. Vamos dar uma olhada nas questões, só para eu te passar o gabarito, te tranquilizar. Ou não, né? Mas dizer que não tem qualquer uma, a meu ver, por enquanto, passível de recurso. Então, só para a gente confirmar que os gabaritos estão corretos e eu te ajudar o que você tinha que saber na hora de resolver as questões. Vamos lá. Vamos ver aqui. A primeira sobre competência da Justiça Federal, né? Carta marcada, falei, lógico que ia cair. O único ponto é que ele queria o errado. Então, nesse aspecto, às vezes, né, tem gente que cai na pegadinha, vê a primeira, vê que a primeira está certa e já quer assinalar. Ele queria que a errada. Competência da Justiça Federal, especificamente, está no artigo 109 da Constituição Federal, mas, na verdade, letra D era a letra errada pelo artigo 105 da Constituição, inciso 2, competência do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, em recurso ordinário, decisões denegatórias de habeas corpus, tá bom? Então, aquela coisa clássica de mudar uma palavrinha que deixa tudo muito difícil. Mas as próprias hipóteses colocadas aqui deixavam a questão bem complexa. 43, olha lá, então, legislação especial a 43, lavagem de dinheiro, também uma questão bem importante de lei. O que eu acho que poderia te ajudar aqui era que você sabe que na lavagem de dinheiro o tratamento é bem rígido. Então, pelo tratamento rígido aqui, letra A, artigo 4º da lei, respondia, tá bom? Pode fazer alienação antecipada para preservar o valor dos bens que estão assegurados num processo de lavagem de dinheiro. 44. Maurício esteve em uma festa, né? E aí fala que ele foi, olha lá, no dia 10 de julho, se envolveu numa briga, sofreu lesão corporal de natureza leve. Ele só identificou os agressores em 15 de agosto de 2019. E aí ele morre, a vítima morre, a esposa dele vai, na condição de esposa, fazer a representação necessária, uma ação condicionada, vai fazer a representação necessária. Também relembrei isso para você. O prazo é de 6 meses a partir de quando conheceu a autoria, que, no caso, seria aí 15 de agosto de 2019. Que mais?
45, a do Lucas, que tem um peculato. O magistrado, nesse caso, né, proferiu uma sentença. O Lucas quer opor, tecnicamente, embargos de declaração. Embargos de declaração tem o prazo de 2 dias. Embargos de declaração tem o prazo de 2 dias. Contra a sentença, está lá no artigo 382 do CPP. Questão 46. Maurílio e Pedro investigados, né? O Ministério Público pediu uma preventiva, o juiz indeferiu. Quando o juiz indefere preventiva, está lá no artigo 581, cabe o recurso em sentido estrito no prazo de 5 dias. Sempre falo que questão de recurso em espécie é isso, saber cabimento e saber prazo. Cabimento e prazo, 5 dias, 581 do CPP. Questão 47, né? Veja aí uma questão bem extensa. Fala que Marina já foi citada, mas ela se mudou de residência, de domicílio, sem avisar o juiz. E aí, lembra que eu mencionei para você o artigo 367 do CPP, que te dá a resposta letra E. Em aula até brinquei sobre a revelia, né, que eu não gosto de usar esse termo no processo penal, mas ele é usado. O artigo 367 te responde essa questão. E, por fim, a 48, que eu achei a mais sacana para técnico do TRF3, exigindo que você soubesse o rol de crimes que admite temporária. Isso geralmente cai para cargo policial, mas não para cargo de técnico de TRF3. Achei pesada essa exigência. Pelo artigo 1º, você conseguia gabaritar aí, letra D, nesta questão, que é 48, e, portanto, vamos confirmar, sim, a última de processo penal. Beleza? Qualquer dúvida, fico à tua disposição. Manda ver nos estudos. Estou torcendo pelo seu sucesso. Até mais, valeu. Muito bem, meu amigo, minha amiga, nós fez o nosso concurso de TRF da terceira região e que eventualmente fez a tua prova aí de técnico dos tribunais. Um prazer estar aí com vocês, fazendo breves comentários sobre a sua prova, de que maneira se apresentou a prova de tributário, e assim, comentários superficiais apenas e pontuais, indicando para vocês temas que foram objeto de questionamento e que a gente tem absoluta certeza que você foi bem. Se você estudou aí com a gente aqui no curso da MASIO, no TRF da terceira região, no nosso reta final, você viu que praticamente tributário, tudo aquilo que foi falado durante as aulas, teve o questionamento aí tranquilamente. Beleza? Então vamos aqui, sem maiores delongas. Veja, noções de direito tributário para a prova de técnico, começou na questão número 55, e essa questão fala justamente a respeito das limitações constitucionais ao poder de tributar. Tema importantíssimo, tema que inclusive foi falado que seria objeto de questionamento, e aí fala justamente sobre princípios, né? Então, inicialmente, fala aí, ó, anterioridade, né? Segundo o qual, veja, exigir aumentar tributos sem lei que estabeleça, isso aqui é legalidade, não pode ser anterioridade, então está fora. Veja que aqui, legalidade, que não podem cobrar tributos em fatos geradores ocorridos antes da vigência, isso aqui é irretroatividade. Então, é outro princípio. Então, aqui também fora. Aí, irretroatividade, que veda dos entes cobrar tributo no mesmo exercício financeiro. Isso aqui é anterioridade. Então, veja que eles fizeram aqui uma salada de princípios com vocês. Igualdade, entes não pode instituir tratamento desigual entre contribuintes que encontram a mesma situação, beleza. E não discriminação, que veda estabelecer diferença em bens civis de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. E veja que, nesse caso, igualdade tributária, que fala que não pode instituir tratamento desigual, devendo levar em consideração ocupação profissional jamais, né? Então, você vê que aqui a questão você responderia de bate-pronto nesse item. Então, aqui é uma informação superficial, acho que você iria bem. 56ª questão, também um tema que foi objeto de questionamento, tratando de lei complementar. Quando se fala da lei complementar, se distingue da lei ordinária pelo quórum. Veja que aqui a diferença formal, né, o quórum necessário, e, nesse caso, determinados temas, que é a diferença material. Então, o que cabe exclusivamente à lei complementar? O IGF, sim, imposto de renda não precisa, extraordinário também não precisa, empréstimo compulsório, sem dúvida. Conflito de competência, ok, realmente precisa
Regular limitações, maravilha. Estabelecer normas gerais em matéria tributária, além de outras matérias. Então, veja que aqui, basicamente, é o que diz o artigo 146 da Constituição Federal, que você iria também muito bem. Então, contribuição social não precisa, empréstimo compulsório, maravilha, alíquotas máximas e mínimas de ICMS, a resolução do Senado, normas gerais, beleza, questão de instituir IGF, beleza, IOF, não. Então, você responderia de boa. 57ª fala a respeito de crédito tributário, pagamento, também nada que venha a ser distinto daquilo que você viu. Aqui é o artigo 166 do Código, que está no item 3. Pagamento pode ser feito em estampilha. Veja que agora não mais existe estampilha. Então, todos esses itens foram itens que vocês acabaram por observar. Veja, no caso da nossa prova. Então, veja que aqui o 4 também está correto. Então, nesse ponto, nos termos do artigo 164 do Código Tributário Nacional, então, nessa acepção, observe-se, por exemplo, que todos os temas que foram aqui objeto de questionamento foram tratados em sala de aula. Então, veja que, na parte que envolve limitações ao poder de tributar, novamente, outro tema extremamente importante, nesse caso, aqui falando a respeito de considerações sobre utilização também de princípios. Então, tudo aquilo que você viu durante a sua aula. E aqui fala os impostos de competência da União, que no caso seria o item C, porque uma vez que os outros acabam sendo de outros entes federativos. E temos ainda a última questão, que faz também referência às limitações, também tratando aí, nesse caso, de limitações na parte que envolve o que o governo federal, que a União pode fazer, o que os estados podem estabelecer. Então, nesse ponto, todos os itens que foram objetos de questionamento na prova foram itens que foram abrangidos em sala de aula, abarcados em sala de aula. O que eu quero aqui mostrar para você foi apenas um complemento superficial, eu não estou fazendo questão de resolução de questão. É apenas para que você verifique que a parte constitucional na prova de técnico ela é fundamental, ela é extremamente importante, e se você seguiu, eu não vejo nenhuma informação que possa ensejar aí alguma espécie de discussão sobre aquilo que foi tratado. Foram basicamente questões extremamente limitadas às questões de legalidade, literalidade, dispositivo de lei. Eu tenho dúvida nenhuma que você deve ter ido muito bem. Beleza? Qualquer dúvida, a gente vai estar aqui no Damásio pronto para te ajudar. E eu não tenho aí outras palavras a não se agradecer as mensagens que eu recebi de vocês, dizendo que foram muito bem na prova de técnico, nessa parte tributária, o que me deixou extremamente feliz. O que precisar, estamos à disposição, tá bom? Forte abraço, querido, para você. Fique com Deus. Nos vemos aí nos próximos encontros. Olá, tudo bem? Eu sou o professor João Bolognese e estou aqui para comentar sobre o tema de redação da prova de técnico do TRF Terceira Região. Eu acho que quem passou pela prova não teve grandes surpresas. A própria prova de português foi uma prova no tamanho adequado, não foi leve, mas também não foi tão pesada. E a redação, uma surpresa positiva, sempre há um grau de expectativa muito grande, e caiu um tema que todos nós estamos muito a par, muitos convivendo com o problema ou até criando o problema, que é a questão da comunicação virtual e as suas consequências, sendo que uma delas é o isolamento, o isolamento social. Então, isolamento social e comunicação virtual. Vamos ver como apareceu na prova, vamos dar uma olhadinha na lousa. Percebam que na lousa você tem, então, o tema isolamento social na era da comunicação virtual. É óbvio que você teve a oportunidade de se colocar de maneira bem evidente em relação ao tema, pois ele é extremamente atual, extremamente contemporâneo. Eu acharia muito importante
é você ser organizado na montagem da sua redação. Levar para a introdução o seu posicionamento, que a banca pede, né? Perspectiva do autor, perspectiva, né, do candidato em relação ao tema. Quer dizer, a banca está aguardando de você um posicionamento. Ah, isso aí é bacana, é moderno, acho normal. Ou não, é nocivo, é prejudicial. Então a gente percebe que a banca ela te tendiciona, ela te lança para uma posição, né? E isso era importante notar que ela coloca isso como algo negativo. Sabemos que a comunicação virtual ela revolucionou nossos dias, ela traz uma potência positiva maravilhosa para desenvolvimento de trabalho, né? O lado profissional é maravilhoso, é infinito. Ela democratiza. O acesso a essa comunicação global é para qualquer um. Então nós temos dentro da comunicação virtual coisas que são muito positivas, muito positivas. O último degrau é o do passatempo, é do entretenimento, né? Mas informação, gente, né? Eu assisto o que eu quero, a hora que eu quero, é muito bacana isso. Há uma relação com a informação, eu seleciono a informação. Mudou tudo. Mas a banca queria o foco numa perspectiva, né, do isolamento social. Ok? Então a gente percebe que, ao mesmo tempo que tem todos esses fatores positivos, há uma bolha que se produz ao redor disso, em que há uma autossuficiência. Você ali interagindo com as suas redes sociais, você tem uma participação, uma atuação muitas vezes glamurosa, né? Você ali consegue ter uma atividade política, às vezes uma participação, né, pública extrema, coisa que na vida real talvez a pessoa não tenha. Então nós temos que perceber isso, né? O isolamento social na era da comunicação virtual. Você estar ali se comunicando com aquela sequência de imagens, né, de comentários que você recebe e faz, o que isso produz efetivamente na nossa vida, o que isso desequilibra, né? E uma coisa muito importante que envolve a questão do sono, havia o texto, né, sobre a questão da nomofobia, muito bacana, te ajudou, né? A questão do sono, daí começam os distúrbios relacionados à comunicação virtual. Então você teve ali uma riqueza de informações. Talvez o grande diferencial era essa capacidade de, na hora da prova, organizar isso. Tomar uma perspectiva que, embora haja coisas maravilhosas na rede social, no mundo virtual, nessa comunicação que a internet nos traz, ela vem produzindo coisas nocivas, danos, prejuízos à saúde física, à saúde da alma. E aí, né, você tem a possibilidade de 3 ou 4 argumentos focando esses vários pontos nocivos. Como, né, como se diz, doenças, chegar ao ponto extremado da doença, né? Chegar a uma autossuficiência de que aquilo basta para a tua vida, quando na realidade a vida não é nada daquilo. A falta do sono, a insuficiência, né? A pessoa passar tanto tempo acordado. E é óbvio que seria muito interessante que lá na conclusão você retomasse a sua perspectiva, né, dos prejuízos e propusesse algumas soluções, né, como a diminuição do tempo, é óbvio, e viver. A vida se dá fora da telinha, né? Eu até coloquei no meu comentário, que está lá no meu blog, joambolognese.com, que para você interagir com essa rede social virtual, você, na vida real, precisa de silêncio, precisa de solidão, precisa de isolamento. Há uma certa até contradição, né? Para você interagir com essas redes sociais virtuais, na rede da sua vida, você precisa do silêncio, da solidão, do isolamento, né? Lá, no virtual, você ativamente participa de tudo, mas aqui na vida real, você está se afastando de tudo. Há um ponto, né, de contradição. E é óbvio, há um vazio muito grande, né? Diferentemente de quando você tem um livro que você lê e esse livro muda a tua vida.
um filme que você assiste, esse filme vira um paradigma, um curso que você faça e te constrói para uma nova sabedoria. Esse mundo virtual raramente soma, raramente contribui, ao contrário, tira, né, as comparações, esse mundo fantasioso de protótipos, de modelos, né, que nós não alcançamos na vida real. Então, você tinha ali, né, vários pontos para desenvolver, falando dos pontos nocivos, dos prejuízos, e ter uma conclusão muito legal em que 2 fatores são importantes: a diminuição do tempo, né, e viver a vida, ter esse contato com a vida real, que é ali que as coisas realmente acontecem. Espero que você tenha tido facilidade com o conteúdo e, por meio de muito treino, com muita consciência, ter esse domínio da redação, de saber montar bem uma introdução, criar os argumentos e concluir. E isso tem um valor muito grande porque demonstra, né, uma capacidade de clareza nos raciocínios. Então, tá afim, estar a par, dominando o conteúdo, mas tem que ter essa parte técnica da redação para que o leitor perceba que você olha para cada parte da sua redação sabendo o que ela faz ali. O papel da introdução, o papel da conclusão, esse domínio gera uma técnica redacional. Tá bem? Então reflita isso. Há o conteúdo muito íntimo, muito atual, e há essa preocupação de organização desse conteúdo dentro de uma redação. Espero que você tenha tido uma ótima prova, tenha feito uma ótima redação e, né, espero que vocês tenham obtido na prova como um todo muito sucesso. Tá bem? Um grande abraço e até uma outra oportunidade. Até lá.